Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Você pode perguntar para o seu irmão aí se ele está bem. Pergunta para ele aí, como você está bem? Fala assim, estou muito feliz de te ver aqui nessa noite. Fala assim, que bom que você está aqui. Amém? Agora você consegue falar assim, que bom que eu estou aqui. Aleluia. Estamos sentindo a falta aí de alguns irmãos, mas vamos rompendo aqui no nome de Jesus, amém? Quero agradecer as pessoas que estão aí na internet nos assistindo, acompanhando o culto. Na verdade, fazendo um culto aí através da internet, que Deus abençoe a vida de vocês também, no nome de Jesus. Aleluia. Eu estava lendo aqui um texto e achei bastante poderoso, e no começo da ministração da Letícia, ela quase leu o meu versículo, que eu ia começar, mas ela passou por pulou ele e eu escapei. Eu achei bastante forte isso. E está aí em Salmos, de 42, e eu entendo que é assim que nós precisamos vir para a casa do Senhor. Salmos 42, 4. Olha o que diz o texto. Olha que coisa forte. Quando me lembro disto, dentro de quem? De mim. Derrama a minha... Uau, irmãos. Pois eu o quê? Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de quem? De que maneira? Com voz... Não, 3 características. Voz de alegria e louvor. Com o quê? A multidão que o quê? Festejava. Essa é a nossa, na verdade, o nosso objetivo de entrar nesse ambiente com essas características. Com uma voz muito alta, com a convicção que Deus está no ambiente, que Deus está te ouvindo, que você está prestando um culto ao Senhor, com alegria, fala comigo assim, de coração, não uma alegria dependendo das circunstâncias, não, nós estamos falando de uma alegria, fala comigo assim, no Senhor. Fala para o seu irmão, se alegre no Senhor. Olha lá, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que, fala comigo, festejava. O Espírito Santo fala assim comigo, é muito bom, sim ou não, irmãos? Então entenda, fala assim, nesse ambiente, fala assim, é um ambiente que precisamos chegar com fome. Irmãos, entenda isso, esse ambiente nós precisamos entrar aqui com fome e com sede. Olha que coisa forte, você chega numa casa, e aí você chega assim no horário mais ou menos do jantar, pode ser de um amigo, de uma tia, da mãe, do pai, não sei, mas você chega bem no momento onde eles estão servindo o jantar, e a comida mais top, aquela comida cabulosa, arrozinho soltinho, cristal, um franguinho de molho, pensa nisso, irmão, uma saladinha, deu até fome, misericórdia. Entenda isso, e aí o bifão, aquele mais top. Mas quando você chega, antes de chegar lá na sua casa, você jantou, e não foi pouco não, foi para arrebentar. E eles começam a insistir para você comer, sim ou não? O que você vai falar todas as vezes? Já jantei, estou cheio. Não, obrigado, nossa, se eu não tivesse jantado até comeria, sim ou não? É assim que a gente, infelizmente, faz alguns dos cultos. A gente janta muito lá fora e chega aqui bem cheio. E aí Deus fica insistindo para você comer alguma coisa que você não quer. Porque você está muito cheio. Entendeu? Deus fala, estamos um franguinho caipira, não é o que você gosta? Você fala, não, eu estou cheio demais. Não, estamos aqui um franguinho guerobo, não, eu estou cheio demais. Aí Deus fala, não, pega aqui uma maionese bem geladinha, pensa nisso, irmão. Aí você fala para Deus, não, já estou cheio demais. Entenda, esse ambiente é um ambiente, ou você vem com fome, ou senão você não leva nada. Quem está pegando a visão, irmãos? Esse ambiente é um ambiente onde eu venho para jantar, onde eu venho em nome de Jesus para receber, para me abastecer, ou infelizmente eu vou ficar mantendo a etiqueta, porque a minha barriga está muito cheia. Então lembre-se disso, quando Deus começar a te oferecer, você fala, Senhor, eu estou com fome, e eu quero o quê? Quero é comer. Quem está pegando, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Fala para o seu irmão assim, eu preciso entrar nesse ambiente com muita, fala assim, com muita fome. Irmãos, isso é muito precioso, porque eu consigo entender que nesse ambiente, quando eu não estou com fome, nada está bom para mim. A abertura não está boa, a adoração não está boa, o louvor não está bom, a palavra não está boa, o final, a ministração, a oração, nada está bom para mim, porque eu já vim cheio demais.
cheio de muita coisa que está me atrapalhando a me saciar no meu espírito. Entenda, quando a carne está abastecida demais, o espírito fica sem comer. Pegou a visão, irmãos? Quando a carne está cheia demais, o nosso espírito, infelizmente, passa fome, porque a gente não quer alimentar o espírito. Quem está entendendo o mistério? Então você precisa agora se esvaziar, em nome de Jesus, na sua carne, nos seus pensamentos. Quando viu o pensamento carnal, você fala, sai daqui, que agora eu vou alimentar, fala comigo assim, o meu espírito. Porque, irmãos, esse lugar é um lugar de batalha, fala assim, de batalha. Enquanto nós estamos pregando, a sua mente está em constante batalha. Enquanto a gente está liberando a palavra, a sua mente está combatendo com o seu espírito. Você está, na verdade, pensando em coisas que, infelizmente, você não deveria estar pensando nesse momento. Você deveria estar preocupado só naquilo que Deus está disposto a ministrar no seu coração, naquilo que Deus está disposto a liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família nessa noite, em nome de Jesus. Então, nós, comigo, precisamos entender, fala assim, nós precisamos entender que esse lugar faz sentido. Quando eu estou com muita fome de Deus. Irmão, as pessoas mais desesperadas foram as que mais receberam na Bíblia. As pessoas com mais fome e sede de Deus foram as que mais alcançaram de Deus. Fala comigo assim, na Bíblia. Foram as pessoas, irmãos, que não tiveram, na verdade, pensamento, talvez com a sua própria vida, em alcançar algo de Deus. Como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Ela falou, não, agora eu vou abrir mão de tudo, eu vou avançar no meio da multidão, eu vou tocar nele, e nada vai me impedir. Entenda isso. Tem hora que a gente entra para ser tocado, e Deus está falando, você que precisa me tocar. Mas a gente quer ser tocado, sim ou não, irmãos? Quantas vezes a gente entra nesse ambiente querendo ser tocado por uma palavra, tocado por um louvor, tocado por uma oração, tocado por uma palavra profética, mas aí Deus fala, olha, só vai mudar se você me tocar. Só vai mudar se você tiver uma atitude de acesso do natural, fala assim, do natural no espiritual. Nós precisamos entrar aqui com essa fome de abrir mão do natural e tocar no espiritual. Porque o culto, ele precisa ser espiritual. O culto, ele se desenvolve com a fé, não são com as nossas necessidades. As nossas necessidades nos atrapalham a fazer um culto espiritual na presença do Senhor. Nós precisamos entender que um culto, ele na verdade, ele vai evoluindo para as coisas espirituais quando eu trato o culto de maneira espiritual. Quem está pegando, irmãos? O nosso maior problema é tratar um culto de maneira natural e querer receber de forma espiritual. Isso é perigoso. O nosso maior erro é tratar um culto de forma emocional e querer receber de forma espiritual. Deus não é tocado pelas nossas emoções. Deus é manifesto, Deus se movimenta, na verdade, pela nossa fé que é entregue, pela nossa fé que é desenvolvida, pela nossa fé que é, fala comigo assim, liberada. Meus irmãos, um culto sem fé é um culto morto, um culto sem fé é uma fé de ação, é um culto onde, fala comigo assim, nada acontece. Porque a função da palavra é gerar, capturar no céu e gerar uma atmosfera nesse ambiente. Depois que a atmosfera é gerada, a minha, a sua fé começa a conectar com aquilo que a palavra pode fazer na minha, na sua vida. E a palavra pode fazer tudo. Fala comigo, tudo. Não, fala bem forte, fala tudo. Levanta a mão para o céu, vou ter que profetizar sobre a sua vida. Misericórdia. Parece que os irmãos, falei de comida, até com fome. Quem não jantou ainda, levanta a mão. Misericórdia, gente. Ninguém jantou aqui nessa casa aí. Nossa, então vai ser uma ótima oportunidade do seu irmão da direita pagar seu jantar. Aí sim, hein, ó. Deus, irmão, ficou feliz, hein? Tira o escorpião do bolso, irmão. Tira o escorpião do bolso. E libera a boia, libera o cascai, irmãos. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Uma fome pelas coisas de Deus, uma fome pelas coisas espirituais, uma fome por, na verdade, por desejar ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que é natural demais saia do nosso meio, saia da nossa casa, saia da nossa família e que nós possamos viver, em nome de Jesus, ainda esse ano, algo sobrenatural da parte de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Quem crê, irmãos? Quantos querem, irmãos, em nome de Jesus, viver um ano diferente? Não, vamos de novo. Quantos querem viver um ano diferente?
então você precisa fazer algo diferente nesse ano. Não tem como eu querer viver o novo sem lançar fora, falar comigo o velho. Não adianta eu querer ficar nas mesmas práticas e querer uma mudança, uma transformação. Ou eu lanço fora o velho e deito o novo, ou infelizmente eu vou desejar o novo com algo velho. E isso não vai resolver nada. Se a gente precisa, ansiar por algo novo ainda esse, fala assim, ainda esse ano, nós precisamos fazer algo ainda esse. Olha, a frase é tão limpa e tão clara. Quantos querem algo diferente nesse ano? Todo mundo falou que sim. Então você precisa fazer algo diferente ainda nesse. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Pastor, o que eu posso receber de algo diferente nesse ano? Eu não sei, irmãos, mas uma coisa eu tenho convicção. Nós precisamos ainda nesse ano desejar por chamar a atenção de Deus. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Fala comigo assim, a nosso favor. Sim ou não, irmãos? A Bíblia vai dizer que Ana, um belo dia, acho que ela levanta e fala, não está dando certo. Sim ou não, irmãos? E ela de repente faz o quê? Fala um voto. O voto mudou, fala assim, mudou a vida dela. Mudou ou não mudou, irmãos? Então tem momentos na nossa vida, fica tranquilo que eu não vou fazer voto, não, irmão. Pode ficar tranquilo, só estou dando um exemplo. Os irmãos estão meio assim, calma, irmão. Só estou dando um exemplo. Que tem hora que a gente precisa ter uma atitude, fala comigo assim, espiritual. Para alcançar coisas espirituais. Não adianta eu fazer a mesma coisa natural e querer um resultado espiritual. Então nesse ambiente, meu culto de domingo foi como? Domingo passado, falei sobre o quê? Aí, ó, ficou gravado, glória a Deus. Qual que eu ia ter que chamar nos vestários, hein? Mas ficou gravado, sim ou não, irmãos? Falei sobre crescer. Eu acho que para mim foi uma das mensagens mais cabulosas desse ano de acesso. Aquela mensagem ela tem que ser ouvida mais vezes para a gente poder acessar mais maturidade. Sim ou não, irmãos? Porque nós como igreja precisamos amadurecer. É ou não é verdade, irmãos? Então eu creio que nessa noite, da mesma forma, eu creio no nome de Jesus, que se eu quero algo diferente, eu preciso ser maduro o suficiente, que eu preciso entregar algo diferente. Se meu culto precisa ser diferente do domingo passado, eu não posso fazer as mesmas coisas de domingo passado. Hein? Sim ou não, irmãos? Domingo passado o pastor falou, vamos orar, você ficou. A boca parece que tem um cadeado. E pensando, vou orar para quê, pai? Não está adiantando nada, não está mudando nada, não está resolvendo nada. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não sei nem para que eu vim. Para que eu vou orar? Vai ter resultado? Sim ou não? Vai ter resultado ou não? Você já viu uma árvore de reclamação de algum fruto? Você já viu? Você já viu pessoa reclamando demais da fruto? Você já viu gente ficar reclamando o dia inteiro e prosperar? Você já viu? Você já viu gente o dia inteiro reclamando ter uma áurea boa? Calma, irmão, não escandaliza não. A áurea é para você poder entender. Ou energia, sim ou não? Sim ou não, irmão? Ter a presença do Espírito Santo de Deus, que é uma presença de paz, de prosperidade. Já viu uma pessoa ficar reclamando o tempo todo e conseguir avançar? De maneira nenhuma. Entenda isso. Nós precisamos entender, nesta noite, que se eu quero alcançar algo poderoso, eu preciso entregar algo poderoso na presença de Deus. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quantos crê que Deus promete e cumpre todas as coisas? Quem crê, irmão, que Deus promete e cumpre todas as coisas? Olha um versículo de Josué 21, 45. Olha aí para você ver, olha que versículo forte. O Ed vai abrir ele para nós. Josué 21, 45. Olha aqui, eu estou falando que Deus promete e Ele cumpre todas as coisas. Palavra alguma falou de todas. Palavra alguma falhou. Fala assim, falhou. De todas as boas, que coisas? Boas coisas. Que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo, o quê? Irmãos, tudo se o que Deus falou vai cumprir. A Bíblia fala que não vai passar nenhum tio, nenhuma vírgula, tudo vai cumprir, irmãos. De Gênesis, Apocalipse, de Mateus, Apocalipse, entenda, tudo vai cumprir. No tempo certo, Deus vai cumprir. Fala comigo, todas as coisas. Irmão, não tem promessa que Deus não possa fazer. Ele é Deus do impossível. Jeremias diz assim, porventura alguma coisa demasiadamente difícil para que Ele não possa fazer. Entenda, aquilo que você está pedindo, que você está clamando, Deus, fala comigo, pode fazer. No tempo certo, no tempo da sua vontade, fala assim, e no tempo da sua, fala comigo, da sua vontade.
Fala assim, no tempo da vontade de Deus. É que todas as coisas acontecem a meu favor. Em nome de Jesus. Então Deus, ele tem o poder de cumprir todas as coisas. E nenhuma todas as suas boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esse versículo até mexe com a gente, sim ou não, irmãos? Porque Deus te fez promessa? Quem tem promessa de Deus? Sim ou não? Quem em algum momento se esqueceu da promessa de Deus? Hã? Tem momento que eu falo assim, eu acho que não vai rolar mais não. Acho que só esqueceu de mim. Quem já falou isso? Só o pastor? Só o pastor que é meio melancólico aqui nessa igreja? Hã? Tá a frequência baixa? Tem momento que eu falo assim, Senhor, não é possível, não dá mais tempo, não vai dar certo. Esse negócio parece que o senhor falou, eu acho que o senhor errou o endereço. Parece que está indo para o outro lado, parece que está indo para o lado que não vai cumprir nada. Entenda isso, nós não entendemos o agir de Deus. Quando você acha que está dando tudo errado, é que vai dar certo. Quando você acha que não tem mais jeito, é que Deus está falando, agora está no meu controle daquilo que não tem mais jeito. Quando você acha que eu não consigo, eu não posso, não tem mais força, estou largando de mão, Deus está falando, é agora que eu preciso fazer algo na sua vida. É agora que você está entendendo que você não é suficiente em nada, e que você não faz nada, e que eu tenho todo o controle na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Aleluia. Quem crê nisso, irmãos? Então, quando sai do nosso controle, não sai do controle de quem? De Deus, irmãos. Quem crê nisso? Para nós acessarmos as coisas, fala comigo assim, boas de Deus. Nós precisamos entender Isaías 1,19, que é, se ouvis me obedeceis, comereis o melhor. Vamos lá, se ouvis me obedeceis, comerei o melhor. Fala comigo assim, ó, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sim ou não, irmãos? Porque, fala comigo assim, quem não ouve não prospera. Você podia escrever do lado desse versículo aí, ó, de Isaías. Quem não ouve, não prospera. Porque ouvir é a qualidade dos vencedores. Que frase, irmãos. Escreve na sua Bíblia. Quem não ouve, não prospera. Quantos assuntos, quantas áreas de nossas vidas, física, emocional, conjugal, familiar, financeira, que você deixou de ouvir e deixou de prosperar? Por quantos problemas você entrou nessa casa, talvez emocionais, que você não quis ouvir? Não quis ouvir a direção de Deus, o conselho de Deus, a instrução de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, e infelizmente você deixou de prosperar. Porque prosperar aqui é um contexto, fala comigo assim, geral da coisa. Não estou falando de finanças, falando de bens, estou falando de você prosperar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Você ter as suas emoções alinhadas com o propósito de Deus na sua vida. Você ter as suas emoções alinhadas com a vontade de Deus para a sua vida. Você ter as suas emoções, irmãos, em nome de Jesus, na verdade, controlada pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é prosperidade de Deus, irmãos. Porque eu acho que a coisa mais difícil hoje é a gente controlar as nossas emoções. Essa é a geração que pede mais remédio para a ansiedade, que já existiu na face da terra. Os remédios para as doenças psicossomáticas são os mais vendidos do planeta. Doenças, irmãos, de variedades, síndrome do pânico, ansiedade, sim ou não, irmão? Depressão, e aí vai, bipolaridade, aí vai, tem tanta doença na mente hoje que a gente vai, o negócio vai avançando e vai lançando remédio em prol de remédio, e a gente entende que eu estou falando que Deus, em nome de Jesus, se eu ouvir e você ouvir, em nome de Jesus, nós podemos, fala comigo, prosperar. Porque quem não ouve, não prospera. Ouvir é uma qualidade dos vencedores. Quem está entendendo o mistério? Opinião qualquer um pode dar na sua vida. Conselho só quem tem de fato experiência naquilo que está dando conselho. Quem está entendendo o mistério? Então conselho é diferente, fala comigo, de opinião. Conselho tem que ter respaldo, você tem que ter passado, você tem que ter vivido, você aconselhar, conselho envolve experiência, entenda isso, opinião qualquer um pode dar. Eu acho que você não devia fazer isso, mas você já passou por isso? Não, eu estou falando aqui, mas não sei como funciona. Então, fala comigo, opinião. Você não pode ser guiado pela opinião das pessoas. Pegou aí, irmãos? E é o que mais essa geração hoje vive, guiado pela opinião das pessoas. Opinião do Instagram, opinião do TikTok, opinião das redes sociais. E aí vai opinião, as pessoas vão na opinião, e as pessoas vão sendo guiadas pela opinião das outras pessoas. Essa é a geração mais sem destino, essa é a geração mais sem identidade, em toda a história, com dificuldade na identidade, por opinião das pessoas.
Nós precisamos ser guiados. Fala comigo assim, guiados. Fala bem forte, nós precisamos ser guiados. Pela direção, de falar assim, de Deus nas nossas vidas. Ouvir é uma qualidade, fala comigo, dos vencedores. Fala comigo, ouvir é receber a direção de Deus. Oh, irmão, como é bom receber. Quem já recebeu uma direção de Deus? Esse ano, você falou, Deus, muito obrigado. Irmão, como eu fui livre esse ano de algumas direções que Deus nos deu. E eu entendo, irmãos, que quando você ouve a voz de Deus, e de repente, muitas das vezes a voz de Deus não está como um trovão bradando, como Deus falou com Abraão. Tem hora que Deus fala com a gente, e Ele fala talvez numa embalagem que a gente nem quer receber. Sim ou não, irmãos? Tem hora que Deus usa situações, circunstâncias, momentos, Deus usa algumas coisas para falar comigo, com você, e a gente não quer ouvir a voz de Deus. Muito pelo contrário, quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que a gente faz é falar, é o diabo. E Deus está falando, não sou ele, não é ele, sou eu. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque ouvir a voz de Deus é receber uma direção. Quando você recebe uma direção, quando você sabe o que você tem que fazer e não faz, isso gera encargo, gera responsabilidade. Por isso que ouvir a voz de Deus é algo perigoso. Toda vez que Deus fala e eu não ajo naquilo que Ele está falando, infelizmente eu fico em falta. E toda vez que eu não ajo naquilo que Deus está falando, eu me entristeço. E se eu me entristeço, infelizmente eu não consigo alcançar a direção que Deus está me dando. Pastor, onde está isso na Bíblia? O jovem lá, rico, ou o homem rico, o nome que você quiser dar para ele. A Bíblia fala que ele recebeu uma direção de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou com ele bem claro, você quer receber a vida eterna? É simples. Você vai lá, vende tudo e dá aos pobres. Depois você vem e me segue. Olha a coisa forte, sim ou não, irmãos? Diz a Bíblia que ele não quis fazer. A Bíblia diz que Jesus seguiu para a cruz. Seguiu para onde? E ele seguiu para a vida dele, que duraria talvez uns 40 ou 30 anos. Sim ou não, irmãos? Toda vez que você ouve a voz de Deus, olha a chave. Toda vez que você ouve, fala assim, ouvir a voz de Deus, você caminha para a eternidade. Uau! Jesus caminhou para a cruz. Morte, ressurreição, eternidade para mim e para você. O homem rico caminhou para a vida terrena. Diz a Bíblia que ele se entristeceu porque ele tinha muitas posses e não queria fazer aquilo que Jesus tinha dado a direção. Toda vez que eu deixo de fazer a direção, na verdade, de ouvir a voz de Deus, infelizmente, eu vou me entristecer e vou pegar outro caminho. Ouvir a voz de Deus é a coisa mais séria que existe no nosso sistema, a gente pode chamar de evangélico, sistema de crentes, do que você quiser falar. Nós precisamos andar, em nome de Jesus, em direção naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Mas infelizmente, toda vez que Deus fala que a gente não gosta, a gente consulta a nossa carne. E a nossa carne nos tira do foco daquilo que Deus está dando para nós como direção. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Deus falou do Espírito, a gente não quis fazer, a gente consulta a nossa carne. Por quê? Pergunta por quê? É mais fácil obedecer à carne do que obedecer ao Espírito. É mais fácil você se inclinar para as coisas da carne do que inclinar para as coisas. A Bíblia diz que os dois se opõem um ao outro eles não combinam. Carne e espírito não. Todos os dois têm, fala comigo, um salário. A carne paga e o espírito também paga. Pagamento da carne é o quê? O salário do pecado é o quê? Então, toda vez que eu estou na carne, estou no pecado, na prática do pecado, ele paga como? Com a morte. Toda vez que eu estou no Espírito de Deus, na função, na verdade espiritual, buscando as coisas de Deus, diz a Bíblia, que quanto mais eu me aproximo de Deus, isso é muito forte, irmão, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu estou perto de Deus, menos, entenda isso, irmãos, muito menos eu fico, na verdade, disposto a abrir mão das coisas do pecado. Eu consigo ouvir a voz de Deus, Deus não precisa ficar comigo, falando comigo como um menino mimado, falar de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque é nessa geração que acontece isso, sim ou não? Porque na nossa, os pais da gente falavam com a gente uma vez. Sim ou não? Eu tenho 45 anos. Só falava? Minha mãe falava assim, nós vamos na casa de fulano. E a pessoa vai te oferecer uma coisa. Se você pegar, depois nós acerta. E eu esquecia, irmão, morto de fome. Você quer laranja? Quero. Chupava já com a lágrima. Sabia que ia apanhar. Quem está entendendo o mistério? Nessa geração, fala, ele nem lembra, irmão. Ele, menino, vem cá, menino. Você fala 50 mil vezes, o menino está lá. Então, entenda, Deus não quer tratar a gente assim. Deus quer tratar a gente como filhos maduros. Quem está entendendo, irmãos?
A geração foi mudando mesmo, as coisas mudou. Não dá para voltar a nossa geração vai passar, a verdade é essa. Sim ou não, irmãos? O nosso sistema vai passar, as coisas vão passar, né? Hoje o pai fala assim, mãe, você está mentindo. Misericórdia, faça uma parada dessa, irmão, você é doido. Ainda tem dente na boca. Não é verdade? Esse dia eu estava lá, e falou, mãe, a senhora está mentindo. Eu pensei na minha vida na hora. Voltei da infância, uns 11 anos de idade, falando, mãe, a senhora está mentindo. Pá! Cadê o dente, irmão? Perdi o dente. Sim ou não? Então mudou, irmão. Essa geração nossa, ela passou, ela vai passar. Entenda, uma nova geração está vindo. Entenda isso. Mas o que eu quero te explicar aqui é que Deus, Ele quer, em nome de Jesus, que eu e você ouvimos a sua voz. Que a voz do Espírito Santo de Deus tenha poder de falar comigo e em você. E nós, em nome de Jesus, fala comigo, entender a sua voz. Oh, irmão, tudo isso que nós precisamos. Ouvir é uma qualidade dos vencedores. E ouvir a voz de Deus, fala comigo, não é fácil. Porque é receber uma direção. Sim ou não, irmãos? Eu entendo que nesse tempo, nesse ano, nós precisamos estar mais nesse resto de ano, quer dizer, nesse resto de ano, os nossos ouvidos devem estar mais abertos do que as nossas bocas. Nós precisamos estar mais atentos a ouvir do que? Falar. Então eu coloquei aqui, nesse resto de ano, os nossos ouvidos devem estar mais, bem mais, em nome de Jesus, estar mais abertos do que a nossa boca. Porque o ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Irmão, tudo que nós precisamos é só ouvir, falar assim, a Deus. Se nós demos voz para o Espírito Santo de Deus, a nossa vida, fala comigo, nunca mais é a mesma. Porque nós precisamos, fala comigo, ouvir a voz de Deus na nossa vida. Sim ou não, irmãos? Que nessa noite Deus possa provocar a sua fé em nome de Jesus. Quando eu vi essa frase, que Deus possa provocar a nossa fé, eu perguntei como Deus me falou. Te desafiando a crer. Esse tempo de relógio aqui é um desafio. É eu a crer e você a acreditar. Sim ou não, irmãos? Não tem como você vir nesse momento não desenvolver essa frase tão pequena. Fala comigo, crer. Nós precisamos crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia vai dizer, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Uau, irmãos. Como que eu agrado a Deus? Fala comigo, movendo pela fé. E não pela carnalidade. Fala assim, não pelas coisas naturais. Sim ou não, irmãos? Então, fala assim, nessa noite, nós somos desafiados na nossa fé. Fala comigo, a crer, a acreditar. Oh, irmãos, como é isso aqui até agora, o que eu falei é algo assim bastante prático e bastante de instrução para, na verdade, fechar o ano. Fala comigo assim, com algo diferente nas nossas vidas. Nós precisamos, fala comigo, acessar isso no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, numa parábola, Lucas 15. Abre aí, Ed, Lucas 15. Tem uma parábola aqui bastante interessante. Eu quero colocar isso aqui de maneira assim profética na sua vida. A Bíblia vai dizer que em Lucas 15, 14, Deus fala comigo, gerou uma crise. Não, fala bem forte, Deus gerou uma crise. Olha que coisa forte, Deus, ele permitiu uma crise. Começou uma crise na terra. Deus permitiu uma crise naquela terra só para fazer, fala comigo assim, para trazer seu filho de volta. E é interessante isso. Olha que coisa forte. Versículo 11, Ed. Agora vamos ler do 11, que é melhor para poder entender. Disse um certo homem, tinha quantos? 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me parte do quê? Dos meus bens, que me pertence. E ele o quê? Partiu por eles. Partiu por quantos? Então, por eles. Quer dizer que os 2 sim ou não? Os 2 pegou, não pegou? Então pega a visão. E o mais, olha lá, e poucos dias depois, o filho mais. Então, fala comigo, demorou algum tempo. Dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens. Vivendo de que maneira? De que maneira? Olha o 14. E havendo ele gastado quanto? Houve
Aí é que é fera. Houve o quê? Naquela terra, fome. E começou a padecer o quê? Então entenda, Deus, nesse momento, Deus permite. Por quê que eu falo que Ele permite? Em crise, quem tem dinheiro fica de que jeito? Mais rico ainda, sim ou não? Porque na crise o dinheiro não soma, ele só troca de mão. Quem está pegando a visão, irmão? Na crise o dinheiro sai de um lugar e vai para outro. Quem está entendendo o mistério? Porque é onde estão as reclamações, estão as oportunidades. Enquanto tem gente reclamando, tem gente só olhando o que a pessoa está reclamando e está produzindo solução na reclamação do outro. Quem está entendendo o mistério? Nós precisamos ser uma igreja, irmãos, em nome de Jesus, que entende esse mistério, que quando eu sou grato pelaquilo que Deus está fazendo, eu consigo viver algo extraordinário da parte de Deus. Quando eu só fico reclamando, infelizmente, é isso que eu vou viver, o fruto das minhas reclamações. Quem está entendendo o mistério? Então, olha que forte, 15. E foi, e chegou-se a um dos daquela terra, o qual mandou para onde? Mandou para onde? Vamos lá, irmão, mandou para onde? Fala assim, toda crise que Deus permite nos faz trocar de ambiente. Deus permitiu a crise para trocar o ambiente dele. E quando Deus troca o ambiente, Deus troca o ambiente para tratar dele. Está entendendo o mistério? Olha que coisa forte. Quando a crise chegou, automaticamente mudou, fala comigo assim, o ambiente do filho pródigo. Tem algumas crises que Deus, na verdade, que é para, fala, nos colocar no ambiente, fala comigo assim, do tratamento. Sim ou não, irmãos? Isso aqui é muito forte. E eu achei isso aqui bastante, assim, poderoso. Porque eu entendo que Deus, ele não vai nos perder para nada. Então tem algumas crises que ele permite só para trocar um ambiente. Que trocou um ambiente. Por quê? Olha para onde ele foi. Estava com dinheiro, acabou o dinheiro, sim ou não? Quando acabou o dinheiro, ele foi para onde? Para os campos, sim ou não? Apacentar o quê? Porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia e ninguém lhe dava nada. Isso aqui é muito poderoso. Deus trocou o ambiente, ele vai para esse ambiente agora onde ele não tem comida e ele vem nos porcos comer, ele olha e fala assim, esses porcos estão muito melhor do que eu agora, né? Eles têm o que comer, eu não tenho nada, ninguém me dá nada aqui, sim ou não? E 17, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de quê? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra o quê? Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava o quê? Viu quem? Uau, isso aqui é muito forte. E o quê? E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu. Olha o tratamento do pai. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias, alpacas nos seus pés. E, trazendo um bezerro cevado, matou e comam e alegremos. Isso aqui, assim, eu entendo que não existe nenhum fracasso que Deus não possa restaurar. Eu entendo isso, irmãos. Quem já viveu um fracasso cabuloso? Você fala assim, misericórdia. Quando eu li isso aqui, eu já ministrei algumas vezes esse mesmo texto, eu amo essa parábola. E eu entendi que não existe nenhum fracasso que Deus não possa restaurar. E eu acho que no ambiente do tratamento de Deus, Ele pode fazer nova todas as coisas. Quem entendeu o mistério, irmãos? Esse aqui é um ambiente onde Deus nos trata. É um ambiente onde nós resistimos, mas Deus continua falando comigo e com você. Não tem jeito a gente não ouvir a voz de Deus aqui. Porque Deus está falando desde o começo do culto. Desde a hora que eu falei, irmãos, na verdade que a abertura do culto foi feita com a pastora, com a Letícia no louvor, com as meninas ministrando, os irmãos ministrando. Deus está falando comigo e com
você. Então não existe fracasso onde Deus não possa restaurar a gente. Não existe luta que dura para sempre. Não existe tristeza que dura para sempre. Não existe fracasso que permaneça para sempre. Não existe dificuldade que permaneça para sempre. Deus é restaurador de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Quando lemos aqui o texto, graças a Deus que o nosso Pai é fiel, sim ou não, irmãos? E que Ele está sempre disposto a abraçar eu e você, colocar anel, veste nova, sandália nos nossos pés. Quando eu digo isso, eu digo porque anel fala de autoridade, fala assim, autoridade. Aliança fala de compromisso, sim ou não? Então Deus falou, pôs um anel no seu, restaurou a ele o direito de filho. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então o que eu consigo entender? Que não existe nenhum fracasso que nessa noite Deus não possa reverter. Quando eu aceito que eu estou na terra do tratamento. Quando eu reconheço que Deus gerou uma crise e Ele está administrando a crise na minha e na sua vida, só para nos ter de volta. Uau, irmãos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O ambiente aqui, fala comigo, mudou. Porque, entenda, toda crise gera um ambiente, fala comigo, diferente. Eu lembro de 2019, acho que no finalzinho, nós começamos a fazer o culto aqui, não tinha ninguém. Aí vinha o louvor, e eu, a pastora, as meninas do louvor, vinha a gente, e a gente pregava e cantava para as cadeiras. Irmão, era muito estranho. Era muito esquisito. Sim ou não, irmãos? E a gente achou, falou, meu Deus, como que vai ser esse negócio? E de repente, as pessoas foram adaptando. Sim ou não, irmão? Foram adaptando e a gente foi ministrando, de repente, né, liberou. Entenda, não existe nenhuma crise que dura para sempre. Deus tem o poder, fala assim, Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. Então o ambiente aqui foi, na verdade, administrado pelo poder, fala assim, pelo poder de Deus. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. Eu acho que era um ambiente assim, mais propício para atrair ele, sim ou não? Ele veio da onde? De uma bela fazenda, onde ele tinha anel e mandava. Ele selava os produtos que chegavam, a carga. Todo mundo sabia que aquele anel era do fazendeiro, do pai dele, e ele tinha autoridade para selar, para, na verdade, comprar. Era só, não tinha dinheiro. Pegava o anel e depois vinha, na verdade, se pagava. Está entendendo o mistério? Então, aqui, a gente consegue entender que era o ambiente certo, assim, certo para ele. Assim como Deus tem um ambiente para mim, tem um ambiente para qualquer pessoa que Ele quer tratar. O Jonas era tão duro que teve que andar de navio 3 dias, no ventre do peixe. Esse aqui passou um tempo com os porcos, alimentando os porcos. Cada um tem onde Deus gerencia tratamento na minha e na sua vida, para haver transformações. A gente não entende, fala comigo, no momento. Mas Deus tem propósito. Tem hora que você fala assim, Deus, não estou entendendo nada. E Deus está falando, não precisa você entender, você só vai passar. Porque vai. Fala bem forte, vai. Aleluia, irmãos. Profetiza. Vai passar, vai passar, vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Aleluia. Aplauda o céu bem forte. Fala comigo, ele fez o inesperado. Capítulo 17. O que eu entendo? Que quanto mais eu estou disposto a fazer aquilo que precisa ser feito, mais rápido eu saio desse lugar do tratamento. O que acontece então? Quando eu estou disposto a fazer aquilo que precisa, mais rápido eu vou sair de onde? Do tratamento. Quanto mais duro eu estou, quanto mais infelizmente eu estou resistente àquilo que Deus está pedindo, mais tempo eu vou ficar no lugar do tratamento. Quem está entendendo o mistério? Então o melhor é se render e se desarmar no lugar do tratamento. A primeira coisa que ele faz, fala assim, a primeira coisa que ele faz, fala assim, ele desperta. Fala assim, desperta. Olha que coisa forte, fala comigo, ele caiu em si. Gente, como isso aqui fez sentido para mim esse ano. Ele caiu
Fala para o seu irmão, tem algumas áreas da sua vida. Só vai mudar se você cair em si. Fala para ele, para de viver no mundo de Bob. Pelo amor de Deus. Irmão, cai em si. Tem gente que não é sonho, é delírio. Sim ou não, irmão? Fica viajando na maionese, parece que cheirou orégano. Fala comigo, ele despertou. Tinha acabado o dinheiro, irmão. Ele estava na realidade, a coisa certa. Ele não estava mantendo mais um padrão nem a banca, já tinha acabado. A coisa que ele tinha que fazer era cair em si. Ele disse, fala assim, ele se despertou. A Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 28:16, que Jacó do céu fala assim, da sua visão, fala do seu sono, da visão. Fala assim, Jacó despertou. Por quê? Pergunta por quê? Porque tem pessoas que já estão vivendo o seu milagre e ainda não sabem, precisa despertar. Aqui foi um sentido, irmão. Jacó despertou, fala comigo, da promessa que Deus tinha feito. Quando Jacó acordou, ele falou assim, esse outro lugar aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, irmão. E a presença do Senhor está aqui nesse lugar. Irmão, culto sem despertamento é perca de tempo. Nós precisamos, falar comigo, cair em si. E eu acho que é algo assim tão relevante para os nossos dias, porque como que ele cai em si? Quando ele lembra da casa de quem? Seu pai. Você precisa lembrar das coisas que Deus te falou. Quando era pequeno, de promessas e promessas. Irmão, você precisa lembrar do céu, você precisa lembrar das coisas de Deus. Nós precisamos voltar, cair em si, despertar. Entender uma coisa? Que lembrar daquilo que Deus já prometeu para nós. Lugar de culto é lugar onde nós precisamos despertar em Deus. Sem despertamento, não tem mudança de nível. Vamos continuar, infelizmente, desejando algo que não vai ser dado. Porque ele disse, ninguém me dá nada. Não sei se você já viveu um momento assim. Eu já vivi um momento. Dava tudo errado. E ninguém me dava nada. E quanto mais eu esperneava e chorava, mais as coisas fechavam. Quanto mais eu retrucava, mais as coisas ficavam complicadas. Quanto mais eu batia de frente, mais as coisas ficavam cabulosas. E eu irava, irmãos. Eu irava contra as pessoas, eu falava mal das pessoas. Porque ninguém me dava nada. Eu falava, sabe que esse povo não está vendo que eu estou passando dificuldade? Ninguém quer me ajudar. E Deus olhava assim. Vai ficar enquanto não entender o que eu estou fazendo. E eu era teimoso, eu estudava, eu pegava um versículo, ligava um no outro. A Bíblia pulava dentro do meu cérebro. Eu conseguia ver vários versículos ao mesmo tempo, eu lhe conectando um no outro. Como que eu não vou viver isso aqui? Está escrito assim. E Deus fala, está escrito, mas não é para você e nem para o seu tempo agora. Pode estar escrito, mas não é para você agora. Eu falava, mas está escrito, eu creio, por que não acontece? E Deus falava, não é para o seu tempo. E não é para você viver isso agora. Pode estar escrito, mas não é para você. E nem para estar agora, para esse tempo. Então tem coisas, irmãos, que nós precisamos, falar comigo, despertar. E eu ficava brabo. E falava, ninguém quer me ajudar. Irmãos, era dificuldade. Falava assim, luta. Quem já passou luta na vida? Irmão, era luta de fome, de boca, de tudo. Irmão, dava tudo errado. E aí, irmãos, eu queria fazer uma coisa, nada dava certo. Nada dava certo. Deus me colocou nesse lugar, junto com os porcos. Eu olhava os porquinhos comer, tudo dando certo. Os leitão e eu, nada dando certo. Tudo dando. Eles corriam, banhavam na lama, tudo certinho, a aguinha chegava, o sorinho chegava, o milho chegava, a ração chegava, as bolotas chegavam, e eu olhava e nada dava certo. Eu não sei se você já viveu um tempo desse, onde as coisas tudo dá, entendo, quando está tudo dando errado, é Deus querendo te despertar para o certo. Você podia ter notado isso, viu? Quando tudo está dando errado, é Deus te despertando para o certo. Despertou ou não despertou? Fala comigo, caiu em si. Sim ou não, irmãos? E ele ouviu a voz do Espírito Santo. Versículo 17, ele, tornando em si, disse, quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de quê? Entenda, ele sai, ele já tinha saído do ambiente da crise? Tinha ou não? Tinha saído ou não? Mas a mente dele saiu? É o nosso maior problema. A gente quer sair do ambiente da crise, mas não quer tirar a mente. Ele tinha saído, mas a mente dele saiu. Ele falou, lembrou, e ele foi na lembrança, lá na casa do pai. Lembrou do jornaleiro, que talvez ele nem fazia menção. Nunca tinha preocupado com aquele povo.
Mas na dificuldade ele conseguiu lembrar do menor jornaleiro do seu pai, tinha casa e comida. Ele falou, o menor jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. Entenda isso, irmãos. Tem hora que alguma dificuldade é só para nós cair em si, para nós ir lá na frente e entender, eu estou bem melhor do que eu mereço. Quem está entendendo, irmão? Nós temos a tendência a olhar só para as coisas ruins. Eu vi uma reflexão hoje, foi semana passada, bastante interessante. Tinha uma pessoa, eu também nunca entendi aquilo, eu achei, depois eu entendi ele me explicando. Quem já foi ali em Goiás Velho, quem já foi em Trindade, quem já foi? Quem já viu aqueles carros de boi? Quem já viu aquilo? Os carros de boi vão andando. E sabe o que eu perguntei uma vez que eu vi? Eu perguntei, por que você não põe um óleo nesse trem aí? Para parar de fazer esse barulho. Irmão, não é assim, e não para não é aquele trem, E eu fiquei pensando um dia, rapaz, essa pessoa é misericórdia, ouvir dela, por que não põe um óleo aí para com esse barulho, gente? Mas aí eu entendi lá que é o barulho que é o chama, sim ou não? O gado certinho com o... Aí disse que o pastor estava lá olhando, né, o senhorzinho vindo, e aquele barulho. E ele falou assim, meu Deus, esse pessoa aí tem misericórdia, esse aí merece um galardão, porque ouvindo esse barulho 80 e tantos anos, como é que dá conta? Deus falou para mim assim, esse senhor aí sou eu. E é esse barulho que eu escuto de vocês o dia todo. Chupa essa manga azeda. Fala para o seu irmão, põe sal e engole. Vocês nunca agradecem por nada, só aquilo que falta, só aquilo que eu não fiz, mas nunca agradecem pelo aquilo que eu fiz. Não, nós precisamos só cair em si, irmãos. Caia em si nessa noite. Deus falou, bem, esse homem, essa agonia que eu escuto de vocês todo dia, esse barulho na minha cabeça, nunca agradece por nada que eu já fiz. Esse ano, quanto de coisa boa Deus já fez, irmãos. Mas nós estamos focados só no barulho do carro de boi. E Deus falou, mas só eu, andando o dia inteiro com esse barulho na minha cabeça. Vocês nunca agradecem por nada que eu fiz de bom. Misericórdia, meu Deus. Eu tenho agonia quando eu vi isso. Falei, meu Deus, eu sou essa roda do boi. Será por que aqui faz barulho? Eu não sei explicar. Você acha que é a madeira que faz aquele trem lá? Fala comigo. Segundo passo que ele toma. Isso é empoderoso. Fala assim, reflexão. Fala assim, eu aqui morro de fome. Eu aqui o quê? Irmão, reflexão é diferente, fala assim, de despertar. Sim ou não? É interessante que a reflexão que ele fez é que ele não queria ficar naquele ambiente. Sim ou não? Porque tem gente que tem uma reflexão só negativa da situação e das coisas. A reflexão dele é só para o lado negativo. Sim ou não? Tem gente que não é assim ou não é? Mas entenda, a Bíblia vai dizer lá em 2 Reis 7, do 3 ao 8, que quatro leprosos estavam na porta do palácio. A cidade estava fechada, os sírios tinham cercado a cidade, vinha contra o povo. E diz a Bíblia, irmãos, que os leprosos olhou para um e falou assim, deixa eu te falar um negócio. Nós vamos morrer aqui na porta, não. Olha a reflexão. Deixa eu te falar. Entrar para a cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós for rumo aos assírios, se ele nos der alguma coisa, nós vamos viver. Se ele nos der, então morreremos. Porque se nós entrar, nós morremos de fome. Se nós seguir, tem uma possibilidade de Deus dar algum pão para nós. Sim ou não, irmãos? O profeta tinha profetizado no noite anterior, que naquele dia ia ter fartura, e Deus usou esses 4 leprosos. Diz a Bíblia, quanto mais eles caminhavam, os assírios escutavam um barulho do exército. Gigantesco, irmão. Eles caminhavam, e aí diz a Bíblia que o terror e o pavor de Deus deu no exército dos assírios. E eles fugiu e não pegou nada. Chegou os 4 leprosos, deu um lado para um lado, para o outro. Olha a reflexão, hein? Quando ela é positiva e não negativa. De um lado para o outro, falando, o que aconteceu aqui? Entrou numa tenda, comeu e bebeu. Entrou na tenda, comeu e bebeu, pegou tampa, pegou doce, foi comendo. De repente, eles começaram a pegar uns tesouros, foi lá e escondeu, porque essa primeira, né? Você só pensa em você. Depois veio uma reflexão de novo neles. E eles falaram, gente, nós precisamos lá na cidade avisar o rei, porque senão vai ficar ruim para nós. Se eles descobrir que nós estamos aqui, olha a reflexão, quem está entendendo, irmão? Eles vão lá e falam para o sentinela vai lá e olha, diz a Bíblia que naquele dia eles pegaram tanto despojo, irmãos, era tanta fartura, tanta comida, entenda, porque alguém resolveu fazer uma reflexão da situação positiva e não negativa. Nós somos negativos demais, irmãos. Crente é uma raça negativa. Sim ou não, irmão? Sempre vê primeiro o ruim. Sempre vê a primeira coisa que não está dando certo. Sim ou não? Nós somos difíceis de ter uma reflexão positiva da situação. Que nessa noite nós possamos, em nome de Jesus, entender
que nós precisamos fazer reflexões positivas da situação. Porque não existe dificuldade que dura para sempre. Fala comigo, Deus tem escape. Para qualquer situação. Fala, terceiro passo. Fala comigo, decisão. Olha o que ele fala, levantar-me-ei. Fala comigo, a primeira decisão foi na onde? Na onde? Irmão, se você decidir no seu pensamento, não tem ninguém que te segura. Se você for positivo e determinar e agir na decisão que você tomou, ninguém te segura. Ninguém o quê? Por quê? Um desejo não muda nada, uma decisão, fala comigo, muda tudo. Quando o Bartimeu decidiu gritar, quem pôde impedir aquele cego de clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Por quê? Está decidido na mente. Sabe por que as coisas não dão certo? Tem hora? Porque a gente não decidiu. A gente falou, mas não tomou uma decisão. Falar e não tomar uma decisão, fala comigo, certa, não produz, infelizmente, mudança nenhuma. Sim ou não, irmão? Fala comigo, porque nas decisões, eu sou o meu maior inimigo. E não o diabo. O diabo é meu adversário. O meu inimigo sou eu mesmo. E eu fiquei encabulado com isso aqui. Porque quantas vezes eu cobrei de Deus decisões que eu deveria ter tomado? Sim ou não, irmãos? Quantas vezes eu cobrei de Deus coisas que eu devia ter feito? E Deus pôs um fone, eu acho que escutando santo, 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 e olhou e falou, só falta uma decisão sua. Eu já liberei. Só que você não decidiu aquilo que eu liberei. Você quer viver o melhor? Decida fazer o melhor, o certo. Já liberei na sua vida, já está tudo certo. Já está tudo, fala comigo, está tudo certo. Deus já liberou. Só basta eu o quê? Fala comigo, decidir. Irmãos, decisão, fala comigo, mental, na mente, que desce para o coração. Produz mudanças visíveis e palpáveis. O que eu avancei esse ano e mudei foi através de decisões. O que eu fiquei reclamando de coisas que eu não estava disposto a mudar, continuou do mesmo jeito. Vamos de novo? O que eu continuei reclamando de coisas que eu não estou disposto a mudar, ficou do mesmo jeito. Só fiquei reclamando, mas não estou disposto a mudar, então. Ficou do mesmo. Então não reclame de coisas que você não está disposto a mudar, porque vai ficar do mesmo jeito. Está entendendo o mistério, irmãos? Isso aqui é poderoso. Misericórdia, a hora acabou já. Hein? Fala comigo. Quarto, fala comigo. Uma confissão. Isso aqui é forte. Porque ele fala assim, eu pequei, sim ou não? A Bíblia em Provérbios 28, vai dizer, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Eu acho que poucas vezes a Bíblia vai falar essa frase, fala assim, nunca. Aqui fala, Provérbios 28, 13. Olha o que diz lá. O que encobre as suas transgressões nunca, mas o que confessa e deixa, alcançará o quê? Então entenda isso, irmãos. Aqui é uma prova de que uma confissão pode levar eu e você a viver algo novo da parte de Deus. Confessar é a chave. Fala comigo assim, confessar é a chave para uma nova vida. Aleluia, irmãos. Como confessar é bom, irmãos. Nós confessamos muito pouco, sim ou não? Nós temos dificuldade de confessar, desde o Éden. Nós é ruim para confessar, sim ou não? Você viu deu Adão confessando que pecou? Lá no Éden? Não, ele jogou a culpa em quem? E a mulher em quem? E a serpente ficou o quê? Caladinha, não tinha direito de voz mais, já tinha feito muita coisa errada. Nós somos difíceis de confessar. Mas se você estiver disposto a confessar nessa noite, você vai viver uma nova vida. Eu não sei qual que é a área que você tem que confessar, mas eu quero te dizer, se nós estivermos dispostos a confessar, eu creio uma confissão, eu pequei, se nós estivermos dispostos a confessar, nós vamos viver uma nova vida no Senhor, no nome de Jesus. Sim ou não, irmãos? Depois de confessar, fala comigo, declaração. Ele declarou, eu não sou digno. Oh, irmãos, isso é muito bom. Essa declaração indica que estamos perto de ser exaltados diante da presença de Deus. 2 Samuel 9:6,
até o 9, Mefibosete falou para Davi, por que você se atentou a mim, que não parte de um cão sarnento? De noite ele estava sentado na mesa do rei, se fazendo como um filho do rei. Já pensou nisso, irmão? Davi encontra ele, dá a ele tudo que era de volta, que era do seu avô, Saul, devolve tudo a ele. De noite ele sentou na mesa do rei. O que é isso, irmão? Por uma, fala comigo, declaração. Então, essa declaração, fala comigo, é uma forma de encurtar o caminho para Deus me exaltar e te exaltar. Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso, irmãos. Nessa noite nós precisamos, fala comigo, declarar, eu não sou digno de nada. Sim ou não, irmão? Nós não somos dignos de nada. Deus não nos deve nada, irmão. Deus não nos deve nada. Nada. Nós não somos dignos de nada. Ele nos amou primeiro e através do seu amor nos contemplou com vida eterna e salvação. Sim ou não, irmãos? Depois que você entende esse nível de declaração, o sexto, fala comigo, sua prontidão. Fala comigo, prontidão. Ele abriu mão de tudo. Pastor, mas ele não tinha nada. Sim, ele abriu mão do seu orgulho, de voltar sem nada. Não é difícil, irmão? Porque o orgulho nos faz cair, a vergonha nos faz permanecer caídos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ah, pastor, ele não abriu mão. Abriu sim, irmãos. Tem gente que o orgulho não deixa ele levantar de maneira nenhuma. Porque é orgulhoso. Está precisando, não consegue fazer uma declaração. Está precisando, não consegue fazer uma confissão. Entenda isso. Fala comigo. Ele foi pronto. Prontidão. Abriu mão de tudo. Ele estava disposto a descer. Sim ou não, irmãos? E eu no nível mais baixo de confessar que pecou contra o céu e contra a terra. Porque tem gente que, infelizmente, irmãos, não consegue fazer essas coisas simples. Tem uma prontidão de abrir mão. Sabe qual que é o mais complicado aqui? É que a gente está disposto a ser pronto, ter uma prontidão só quando a gente está nesse lugar de dificuldade. Já pensou você, no nível que você está agora, se você for ter uma prontidão para com o Senhor? O que você não faz? Já parou para pensar nisso? Nós só queremos ser pronto nesse lugar de tratamento. Por que a gente não pode ser pronto quando a gente está na bênção? Por que a gente não pode ser pronto quando a gente está abençoado, prosperando, avançando? Tem que ser no lugar da dificuldade. Deus está nos ensinando nessa noite, tenha prontidão na sua vida. Seja pronto para as coisas do Senhor. Seja pronto para ouvir a voz, para obedecer a voz do Senhor. É isso que Deus está falando nessa noite. Nós precisamos ser prontos, irmãos, a abrir mão de tudo para aquilo que Deus está falando. Porque é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos estar dispostos a ser, fala comigo, prontos a abrir mão de tudo. Eu preciso ter uma prontidão de entender que Deus está falando, fala comigo assim, comigo. Sim ou não, irmãos? Mas tem pessoas que só pode ser pronto quando perde tudo. Aí está disposto a fazer tudo. Eu não quero ser assim não, mas eu quero aprender com quem já passou. Falei, Jesus, eu quero ser pronto agora. Não quero ficar pegado em nada. Eu não preciso que o Senhor tire de nada para ter disponibilidade do meu coração. Quero ser pronto agora. Ouvir a tua voz, o Senhor está falando comigo, eu quero ser pronto. Se é o Senhor quem está falando, me deixa estar pronto, Jesus. Porque é ruim demais você ser pronto só quando o trem deu errado. Sim ou não, irmãos? Você está disposto a fazer algo certo porque deu uma coisa errada. Você está com a oportunidade agora de ser uma pessoa com prontidão no coração. Pastor, então eu tenho a oportunidade de ser pronto no culto? Sim, de ter uma prontidão no culto. Vamos adorar? Irmão, seja pronto para adorar. De coração, em espírito, em verdade. Não fica preso em outras coisas. Tenha um coração pronto, que é melhor do que você estar passando a situação e ter que vir entregar tudo. Sim ou não, irmãos? Como isso falou no meu espírito. É muito melhor ter um coração pronto agora do que passar pela dificuldade para ficar pronto. Sim ou não? Porque eu já passei alguma dificuldade e nelas eu fiquei prontinho. E a gente vai falar comigo, amadurecendo. Última coisa que ele faz, fala assim, regresso. O 7º passo que ele dá. Ele fala assim, regressou. Ele fala assim, levantou-se e foi. Versículo qual? 20. Levantando-se foi para onde? Mas ele tomou uma decisão lá no 16, sim ou não? Onde foi uma decisão mental que ele falou, não é verdade?
Aqui ele falou comigo, ele está de fato. Levantando-se foi para o seu pai. Uau. Foi para onde? Fala comigo, uma atitude. Fala comigo, a sua atitude. Vamos de novo, a sua atitude de fé aciona o poder de Deus em sua vida. Uau, irmãos. Eu acho que essa volta, fala comigo, não foi fácil. Porque era muitos dias descalço, sim ou não? Sem dinheiro, sem nada, fome, sim ou não, irmão? Porque eu acho que a volta nunca é fácil, não é verdade? Tem um preço a ser pago, não é assim? E eu entendo que quando nós estamos com o coração pronto e a gente está disposto a viver o processo, Deus sempre está de braço aberto para aqueles que estão dispostos. Nós precisamos ser uma igreja pronta, irmãos. Sim ou não, irmão? Nós não precisamos ser uma igreja cansada, uma igreja fraca, uma igreja que não está pronta para nada, uma igreja que está presa em tudo. Jesus não vai buscar essa igreja, irmão. Jesus vai buscar uma igreja pronta. Uma igreja que está pronta a abrir mão, irmão, do seu tempo em algum momento. Não de todo o seu tempo, mas de algum momento você vai ter que abrir mão de um tempo. Para quê, pastor? Um tempo para Deus. Sim ou não? Porque você acha que Deus está girando em todos os seus objetivos, seus sonhos? Sim ou não? Você acha que é assim? Deus está girando em torno de sua vida? Existe um momento que você tem que estar pronto para as coisas de Deus, irmão. Nós precisamos ser uma igreja pronta. Pronta a ouvir, a ouvir a voz de Deus. Prontos, irmãos, uma vez na semana, pelo menos, e ouvir a voz de Deus. Sem canseira, sem cansaço, sem reclamação, sem cara feia. Irmãos, sem ficar murmurando na mente, sem ficar, meu Deus, estou numa fome, mas passando um cabo de pregar logo. Nossa, sai daqui, eu vou lá que é sanduíche. Tudo aquilo que você despreza, você perde. Pegou a visão, irmãos? Esaú entrou numa tenda cansado e com fome. E trocou o direito de ser primeiro com Jacó, com um prato de lentilha. Tem coisa mais ruim que lentilha, irmãos? Deus que me livre, que é horrível. Porque como é que a primeira vez foi misericórdia? Esse Esaú é sem paladar nenhum. Sim ou não, irmão? Ele trocou o direito de primeiro, a primogenitura, o direito de ter tudo, a herança, tudo, trocou. Falou, o que adianta esse negócio? Eu vou morrer de fome, me dá estranho, hein, Jacó? Ele fez um negócio. Sim ou não? Tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Então na verdade, despreze esse momento aqui, irmãos. Seja pronto em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou pronto para ouvir. Eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para fazer. Quando vier um chamado aqui, seja pronto, irmão. Não fica assim, mas como? Não, só seja pronto. Libera uma palavra de prontidão. Estou dentro, vou fazer. Deus vai me abençoar. Pastor, mas não tem condição. Irmão, seja pronto primeiro, depois Deus manda a condição. Deus age assim, não é você reclamando nos pés de Deus, não. É você sendo pronto aos pés do Senhor. Deus fala, gostei de sua atitude, vou lhe honrar. Eu vi que você não tinha, mas eu vou te dar. Eu vi que você não dava conta, mas eu vou te fortalecer. Eu vi que você não suportava, mas eu vou te livrar. Eu vi que as coisas não iam, na verdade, você não ia suportar. E eu vou liberar para você um refrigério. Porque você foi pronto, você não fugiu da batalha. Irmão, Deus não gosta de gente covarde. Os covardes, Deus falou, pode ficar aí, não vem não. Não vem nem para você beirar. Os tímidos, os covardes, podem voltar da batalha. Esses não servem para mim. Deus quer uma igreja pronta, prontidão, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Porque nós queremos acessar, mas nós não queremos ser prontos para aquilo que Deus tem para nós. Como isso é forte, irmão, nesses dias. Como eu fiquei pensando nisso. Quanto que as coisas de Deus é muito complicado. Sim ou não, irmão? A gente põe dificuldade em tudo que é para Deus. É ou não é verdade? Não consigo, não dou conta. Esse negócio das mulheres, na rosa, onde é esse setor buendo? Aí começa essa falação na minha cabeça. Marca com a irmã aqui já. Irmã, você tem carro? Não tem? Tem. Você vai passar por aqui? Vou. Você tem como pegar eu ali, naquela esquina ali? Você mora nessa rua aqui? Moro. Você vai passar? Vou passar. Você tem como me levar? Tem sim. Prontidão, pelo amor de Deus. Não, esse negócio do setor buendo, nem setor buendo, nem sei onde você está buendo. Mas que prédio é esse? Não, mas que prédio é esse? Não, que lugar que é esse? Aí começa. Aí você começa a falar, você é contaminado por aquilo que você está falando. Você vai perder o momento, vai perder a comunhão, vai perder a confraternização, e serve para tudo na sua vida. Seja pronto. Fica ali na porta, fala, irmão, vi que você tem carro. Está aí na porta, não está? Está tudo certinho? Tá. E como você passar aqui nessa rua aqui, eu vou ficar prontinho. Que horário que você vai passar? Passar tal hora, meu querido. Estou prontinho nesse horário ali. Ó. Você me passa, me pega, pego. Prontidão, irmãos.
Nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa parar de reclamação, nós precisamos parar, não precisa cessar. Fala comigo, ser pronto. Quando Deus te desafiar, seja pronto, irmão. Não fica olhando a condição. Não, infelizmente, a gente só olha a condição. Ah, eu não tenho, eu não posso. Ah, tá caro, mas R$60? É barato, irmão. Não tem lanche menos de 60 aí na rua, não. Ou e a mulher é boa na boia. Misericórdia. Vou arrebentar. Eu vou arrebentar. Quero nem saber. Estou pronto. Fala comigo, estou pronto. Natal, estou liberando todo mundo. Ano novo, todo mundo tem que estar na igreja. O que você vai fazer na onde, no ano novo? É só festa do mundo, você tem que estar aqui. Você vai para onde no ano novo? É o primeiro dia do ano, você tem que estar na presença de Deus. Eu não estou te liberando, você está indo por sua conta. Oi, tem outro lugar melhor para você estar? Não, acabou de ler um versículo. Não existe outro lugar melhor para você estar. Passar na presença de Deus, pegar uma boia maravilhosa, confraternizar com os irmãos, ficar alegre. Primeiro dia do ano, já entrando, profetizando no ano 2025. Ah, pastor, eu não tenho. Irmão, você não vai com dinheiro, você vai sendo pronto. Ah, pastor, eu não tenho um dinheiro. Irmãos, dividiu em 2, você ainda tem até dia 10. Acho que vai ter uma tolerância depois, não vai? Vai ter uma porvinha, né, uma colherzinha de chá, né? Sim ou não, irmão? Tem dedo, seja pronto, irmãos. Ah, pastor, mas eu não posso, minha família. Não, leva a sua família. Pega esse povo tudo e leva. Fala, gente, eu vou falar para você, nós temos que ir lá na igreja. Nossa vida não está muito boa, não. Vamos todo mundo. Sim ou não, irmão? Ah, pastor, meus parentes. Pois é, leve esses parentes tudo. Vamos alimentar esse povo tudo. Sim ou não, irmão? Seja pronto. Não fica pondo dificuldade onde não tem, não, irmãos. Ah, pastor, não tem. Irmão, para de ficar falando. Pastor, nossa, mas que bênção, vai ser uma maravilha. Seja pronto, nós só precisamos ser prontos, irmãos. Se você for pronto, irmão, fala comigo, prontidão, é o que nós precisamos. Acho que eu vou pôr o ano da prontidão, quase que eu estou investindo demais no tema. Sim ou não, irmão? Que aquilo que você é pronto, irmãos, facilita alguma coisa. O ano foi bom para você? Quem foi o ano que teve bom aí, financeiro? Levanta a mão, não fica mentindo não. Levanta a mão, Deus vai pegar o dinheiro de sua conta. Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Deixa o povo, não quer seu dinheiro não, levanta. Ó, pai, tem uns irmãos que tá rico, é. Top de linha. Seja pronto. Olha para o irmão e fala, irmão, deixa eu te falar, sentido, eu vou pagar seu jantar. Quanto você é lá na sua casa? Eu estou falando porque eu faço. Eu amo fazer isso. Eu amo ser generoso. É bom demais, irmão. Olha para o irmão e fala assim, irmão, deixa eu falar um negócio, quanto você quer lá na sua casa? 3, tá pago, bora. Seja pronto, Deus te abençoou, moço. Deus te honrou. Tirei esse escorpião do bolso, para de feiura. Paga, irmão, para a família inteira aí. Quanto que é? 5, tá pago, bora. Seja pronto, irmão. Fala, irmão, é só você e seu menino? É, tá pago, bora. Tá pago. Já tá pago. Não esquenta a cabeça com isso mais, não. Não precisa nem esquentar, só você ir. Eu vou falar com a pastora, com a Stephanie ali, ó. Já tá pago. Nós precisamos ser uma igreja pronta, na generosidade. Deus está ali prosperando. Deus está te abençoando. Então seja pronto, seja generoso. Final de culto, procure alguém. Fala, irmão, como é que tá? Tudo certo? Tá. Deus tocou no meu coração, vou pagar pra você ir, né? No jantar. Tá tudo certo. Não precisa nem esquentar a cabeça com isso mais. Só pode começar só a rir. Você vai começar só a rir, irmão. Só rir aí, só fica rindo. Deus já te abençoou. Pronto, tá todo mundo aí, vai todo mundo. Quem está entendendo, irmão? Nós precisamos aprender que a generosidade é o imã que atrai a prosperidade. Aleluia, irmão. Quem crê nisso? Fique de pé no nome de Jesus, nós vamos encerrar. Deus lhe prosperou nessa noite. E eu quero orar com você. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Nós vamos avançar, irmão, naquilo que Deus tem para nós. Eu creio nisso no nome de Jesus. Nós vamos avançar naquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida no nome de Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Nós vamos avançar. Eu creio nisso no nome de Jesus. Nós vamos chegar aqui com fome em nome de Jesus. Não vamos rejeitar o jantar. Eu creio nisso no nome de Jesus. Nós vamos chegar aqui para comer, para saciar, para se abastecer, para tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Porque nada que Deus prometeu vai voltar. Ele é bom. As boas coisas do Senhor se cumprem. Ele fez tudo que prometeu para Israel, para o seu povo. Cumpriu em nome de Jesus tudo, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é fiel na nossa vida, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus nessa noite. Quem ouve, prospera. Eu creio nisso. Ouvir é uma qualidade em nome de Jesus. É uma qualidade dos vencedores.
E nós vamos orar. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas eu te expliquei nessa noite que Deus pode nos tirar de qualquer dificuldade. Não existe nenhuma dificuldade que Deus não possa nos arrancar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está nesse ambiente. Eu não sei qual que é as decisões que você tomou e deu errado. Esse menino, ele tomou a decisão, fez as coisas pela sua própria decisão e deu tudo errado. E Deus gerou uma circunstância para trazer ele de volta. Não sei o que você fez que deu errado, ou circunstâncias que aconteceram e deram errado, eu não sei. Eu quero dizer que hoje Deus tem o poder de te trazer de volta. Não tem nada a ver com você ou com aquilo que aconteceu, tem a ver com Deus que quer trazer você de volta. Esse é o poder do nosso Deus. Ele nos traz de volta independente de qualquer situação, independente de qualquer dificuldade. Deus quer trazer você de volta na sua vida espiritual, na sua vida do seu chamado, sua vida ministerial, Deus quer te trazer de volta. O Espírito Santo de Deus quer te resgatar nessa noite. Ele quer ter seu coração por inteiro, é isso que Deus quer nessa noite. Uma coisa Deus te pede nessa noite, o seu coração por inteiro. Deus quer as nossas decisões, os nossos corações, e eu creio nisso, irmãos. Nessa noite vamos ser prontos para aquilo que Deus está falando no nosso coração. Deus está falando com você nessa noite. Deus está te prosperando, Deus está avançando na sua frente. Deus está marchando na frente da batalha e está te dando a vitória nas suas mãos. Deus está prosperando o trabalho das suas mãos. Que na sua casa tenha fartura e prosperidade. Que na sua vida, em nome de Jesus, emocional seja estabilizada de forma espiritual da parte do Senhor. Que Deus tire as dificuldades, os traumas, as lutas. Que Deus organize a sua vida sentimental, sua vida conjugal, sua vida emocional. Que coisas, em nome de Jesus, se alinhem para que você possa viver o melhor de Deus ainda esse ano. Que Deus possa te fazer acessar esse ano ainda coisas extraordinárias e maravilhosas da parte do Senhor na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te guiar nessa noite na sua oração. Que a sua oração tenha, em nome de Jesus, nessa noite, direção, em nome de Jesus, profética, que é acessar a vontade de Deus para a sua vida. Oh Espírito Santo, nós cremos nessa noite. Há poder no nome dEle. Nós sabemos que não há nada que o Senhor não possa fazer. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus do controle de todas as coisas. Oh Espírito Santo, só feche seus olhos e faça a sua oração. Essa palavra ela é muito pessoal, ela não tem como ser terceirizada. É para você que está aqui, você que está na internet. Essa palavra é para nós, irmãos, uma reflexão nossa. Cada um tem o seu lugar de tratamento. Cada um tem o seu ambiente onde Deus te trata. Cada um tem um ambiente onde Deus fala. Cada um tem um ambiente onde Deus te tira desse ambiente. Na verdade, dessa circunstância, quando a crise veio, mudou o ambiente, e Deus falou com ele naquele ambiente. Ele tomou decisões em Deus e saiu daquele ambiente. Foi restituído a ele o anel, sandálias, vestes novas. Oh Espírito Santo, essa palavra é muito pessoal. Senhor, que esse despertar em nós nos tire desse ambiente de tratamento. Nós precisamos sair desse ambiente nessa noite. Nós precisamos subir a nossa frequência e lembrar que na casa do nosso Pai o menor está sendo assistido com coisas boas. E eu quero ir lá e confessar que eu pequei contra os céus e contra a terra, e não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas faça de mim como um dos seus jornaleiros. O Pai recebeu ele com braços abertos, pôs sandália nos seus pés, veste nova, anel na verdade de autoridade. É isso que Deus tem para mim e para você, como nós decidimos decidir por tomar uma decisão do Senhor. Oh, oh, adore ao Senhor bem forte. Nossa adoração, dia e noite suba a ti, nossa adoração, dia e noite. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois
Só feche os seus olhos e ore a Ele nessa noite. Não fique esperando alguém com a mão na sua cabeça. Seja você e Deus nesse lugar do tratamento. Deixa Deus falar ao seu espírito. Ei, Arapatai do Comini. Oh, tu és digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais forte que você conseguiu. Tu és digno. Tu és digno. Não existe fracasso que o Senhor não restaure. Não existe prova que dura para sempre. Não existe vale que não tenha fim. Não existe deserto que não acabe. Deus nessa noite me diz que está restaurando algumas coisas. Deus nessa noite me diz que tem um bálsamo, um remédio que cura as feridas. Porque tem ferida que Ele mesmo me abre, Ele mesmo sara, Ele mesmo cura. Ele é quem liga. Deus nessa noite me diz que um bálsamo de Gileade é passado na alma, na estrutura. Deus me diz que Ele está curando pessoas nessa noite, de traumas, de sentimento de perca. Há um bálsamo em Gileade, onde Deus sara e cura todas as feridas. Deus nessa noite Ele me diz que o Espírito Santo de Deus está falando com você de maneira pessoal e individual. Oh, Deus tem anel, tem vestes novas e sandálias para os seus. Aleluia! Deus está restaurando algumas coisas nessa noite. Se permita ser restaurado por Deus. Se permita ser restaurado por Deus. Se permita, Deus, nessa noite te restaurar. Deixa Deus tocar, deixa Deus tocar, deixa Deus curar, deixa Deus sarar, deixa Deus tocar, deixa Deus mudar. Seja pronto, seja pronto, seja pronto, tem prontidão. Oh. Ei. Ah, uma presença de Deus nessa noite, nesse ambiente, igreja. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ei, levante as suas mãos nessa noite em nome de Jesus. Como essa palavra é bastante pessoal, ela é para cada um individualmente. Deus te vê por dentro nessa noite. Não tem como escapar dele nessa noite. Jesus nessa noite nos viu por dentro. Não dá para sermos religiosos ao ponto de achar que a palavra não foi para nós, que foi para o irmão que não veio. Não, foi para mim e para você nessa noite. Não seja religioso ao ponto de achar, eu já sabia. Não, irmãos, você não sabia. Deus está fazendo algo na sua vida hoje. Com a mão levantada, coloque ela aí no seu coração no nome de Jesus. Eu profetizo nessa semana ainda. Ele tomou 7 decisões debaixo de uma instrução espiritual. A voz do Espírito Santo deu a ele direção. E eu profetizo sobre a sua vida esse resto de ano ainda. Hoje, 1º de dezembro, eu quero profetizar nesse mês
que você caminhe debaixo dessas orientações do Espírito Santo. Que você caminhe debaixo de uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional e espiritual. Que Deus organize os seus sentimentos. Que você não fique, em nome de Jesus, irmãos, reclamando pelo aquilo que não aconteceu, mas que você foque naquilo que Deus está pronto a fazer na sua vida. Que você foque naquilo que Deus falou que vai fazer. Porque Deus é bom, Ele fez muitas coisas boas e nada que Ele falou para Israel, na verdade, passou sem se cumprir. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que você sai desse ambiente debaixo dessa palavra profética, que essa presença dessa palavra possa, em nome de Jesus, te envolver, que você vá embora debaixo da veia da revelação dessa palavra, que você possa viver os frutos dessa palavra. O sinal é: Jesus ama uma igreja pronta, uma igreja que tem prontidão, que primeiro é pronta para depois receber os recursos. Primeiro tem um coração pronto para depois Deus manifestar as ações que Ele precisa nas nossas vidas. Que você saia daqui guardando pelo menos isso: eu preciso ser mais pronto para as coisas de Deus. Eu preciso saber mais do que Deus quer de mim, do que está precisando nas coisas do Senhor. Eu quero ser mais pronto ainda esse ano. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você avance nessa semana, nessa prontidão, e que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida. Que o seu negócio prospere, que a sua casa prospere, que a empresa que você serve, trabalha, prospere. Que você, em nome de Jesus, prospere ainda esse ano. Que a mão de Deus te guie, que você avance. Que essa dor que talvez você está sentindo agora, em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, cura sobre a sua vida física, emocional, sua vida em nome de Jesus agora. Que toda dor saia da sua vida, saia da sua casa. Que toda a fúria do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Que você seja o maior incentivador de você mesmo. Que você seja o maior incentivador de você mesmo. E que você avance e rompa. Que a sua casa prospere. Que a sua casa tenha fartura e paz. Que a sua despensa seja alegre e feliz. Que ainda esse ano você possa olhar para o céu e sorrir por algo extraordinário que Deus vai colocar no seu coração ainda essa noite. Porque o culto, não dá para encerrar um culto desse, ele vai continuar toda semana. Só vou te despedir para sua casa. Vai em paz, no nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Amém. E graças a Deus.